Olá, amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da cidade, Canal 20, com mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Hoje o programa vai ser não diferente. Vamos falar de saúde, vamos falar de prevenção, da importância de se viver. Mas vai ser um programa focado num tema que eu considero de muita importância. Joinville é a maior cidade de Santa Catarina. Joinville é a terceira maior cidade do sul do Brasil. Nós temos 3 estados do sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós temos Curitiba, Porto Alegre e Joinville. Dos 3 estados, somadas todas as cidades, nós somos a terceira maior do sul do Brasil. Não é pouca coisa. Nós somos referência em várias áreas. Área de fundição, área de tubos e conexões, área de fabricação de fogões, geladeiras. Nós somos referência de uma grande montadora internacional de veículos. Nós somos referência, enfim, numa série de temas importantes. Nós somos o terceiro maior polo arrecadador de impostos federais. Primeiro, Curitiba, segundo, Porto Alegre, terceiro, Joinville. Somadas todas as cidades, nós estamos em terceiro lugar. É medalha de bronze em impostos federais. Bilhões por ano. Nós somos o primeiro município em arrecadação de ICMS. Bilhões por ano. Nós temos problemas na área da saúde. Joinville tem 600 mil habitantes, tem mais de 420 mil veículos. Nós temos uma malha viária grande, uma população de pessoas de baixa renda grande. Joinville é uma cidade de trabalhadores, de operários. Muitos têm plano de saúde, mas muitos mais dependem do SUS. O tema de hoje aqui do programa Saúde e Companhia é: Joinville deveria ter mais um hospital público? Está na hora de construirmos mais um hospital? Está na hora de projetarmos mais um hospital para Joinville? O atual prefeito diz que Joinville tem que se preparar para 1 milhão de habitantes. Nós estamos crescendo. Nós estamos gerando riqueza, mas não estamos recebendo a devida atenção que merecemos por parte tanto do governo do estado quanto do governo federal. Eu convidei para o programa de hoje um médico que foi o primeiro diretor de um hospital público, do último hospital público a ser construído em Joinville, se não me falha a memória. Eu acho que o último foi o Géser Amarante Faria. O penúltimo, há 30 anos atrás, era inaugurado o Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt. Hospital esse que era gerido por uma fundação, a Fundação Hospitalar de Santa Catarina, que, se não me falha a memória, não existe mais. Eu estou tocando nesse tema porque eu não vejo aqui em Joinville ninguém falar sobre se fazer um projeto para se buscar recursos para se implantar um hospital em Joinville. Mais um. Depois o meu convidado vai falar sobre isso, e nós temos muito o que falar, porque o que se já gastou de dinheiro em reforma de Hospital São José e em reforma do Hospital Regional, daria para se fazer um outro hospital. Não sou engenheiro, não sou administrador de empresas, mas venho acompanhando esse processo nos últimos anos. É reforma de reforma de reforma após reforma. É 20 milhões, é 10 milhões, é 7 milhões, é 8 milhões, e o problema não se resolve. O que é mais interessante. E o problema aí está. Doutor Djalma, como vai? Tudo bem, meu amigo? Nós temos conversado, Orivan, há bastante tempo sobre os problemas da área de saúde de Joinville.
existem problemas crônicos na área de saúde de Joinville, do Brasil e do mundo. Na verdade, saúde é um problema extremamente complexo e que tem que ser visto sob vários ângulos para se buscar uma solução. Não é tão simples quanto injetar dinheiro dentro de uma estrutura que não tem toda a preparação para ser a mais efetiva possível. Essa estrutura vai ser um buraco negro consumidor de dinheiro e não vai cumprir realmente o papel fundamental dela. O que nós vamos falar hoje sobre o problema da estrutura hospitalar de Joinville. O Hospital Regional, ano que vem, faz 40 anos. 40 anos? Fundado em 1983, abriu suas portas. E para você ter uma noção da complexidade da coisa, em 1981, 82, um grupo de médicos de Joinville, do qual eu tive o prazer de participar, estava nessa ansiedade de resolver problemas hospitalares, já que a estrutura de Joinville era precaríssima. Tinha o Hospital São José funcionando como funciona até hoje, em crise, entra crise, sai crise. E o hospital público normalmente é isso. E esse grupinho de médicos se reuniu e pensou, vamos criar algo novo em Joinville para dar melhor assistência à população. Nós temos uma população médica extremamente capacitada para fazer medicina de ponta em Joinville. E nós, no entanto, temos um hospital que não tem estrutura para dar aos médicos as condições de atuar. Isso em 1981? Isso em 81. Então, nós fizemos um projeto na época, no papel, que chamava o hospital como polo de irradiação de política de saúde. O que era esse projeto? A gente pensou, puxa, SUS, o que é o SUS? O SUS, todo mundo sabe que não existe SUSP. Um SUS mais um P no final. A filosofia da coisa, do SUS, é ser um sistema único de saúde. E, no entanto, o que nós temos no Brasil é um sistema único de saúde pública, da qual as entidades privadas não participam, ou participam muito pouco, quando deveriam participar muito mais. Poderiam, e isso seria extremamente útil, ou seja, em termos de não desperdiçar recursos. Ou seja, os planos de saúde se aliarem ao governo federal na busca de fazer com que a estrutura que eles dispõem pudesse ser colocada à população que não dispõe de plano de saúde. Uma remuneração digna pelo serviço que eles ofereceriam seria muito melhor do que o governo investir bilhões como investe com o resultado pífio que nós vimos hoje. Sem dúvida. Seria mais ou menos assim? Mais ou menos isso. Seria exatamente isso. Você veja, existe algum motivo para a rede privada de Joinville ter 11 ou 12 ressonâncias magnéticas e a rede pública não ter nenhum? A rede pública não tem nenhum? Nenhuma. O São José não tem? Não tem.
É uma coisa absurda, não tem porquê isso. Nós temos excesso de aparelhos de ressonância na cidade e, no entanto, o setor público não tem. Se existisse um serviço único de saúde bem programado, esses 8 aparelhos estariam prestando serviços ao hospital público por um preço justo, por uma remuneração que fosse interessante para os dois. Porque se você hoje coloca uma ressonância magnética no Hospital São José, o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu recentemente com o angiógrafo. Que está quebrado. Que está quebrado há tempos, que houve um movimento muito forte por parte da doutora Carla e da equipe de AVC do hospital, e que chocou a todo mundo, mas foi um movimento forte e justo, e que tocou no ponto que precisava tocar, que é o calcanhar de Aquiles de todo mundo. Eu falar, vocês estão sendo responsáveis por mortes, por uma situação desastrosa para pacientes. E o aparelho até hoje ainda está quebrado, né? Mas é isso que acontece no setor público. Pois é, mas Porque quando nós abrimos o hospital regional, e você co-participou na época, nem lembra de tanto tempo que tem, né? Lembro. 40 anos. 40 anos, lembro. Eu cheguei a trabalhar durante... Quando nós abrimos o hospital regional, o que aconteceu? Nós fizemos esse planejamento do hospital como polo de irradiação de política de saúde. Então, o que seria um hospital regional? Seria uma estrutura ligada a uma assistência de alta complexidade, mas ligada à estrutura primária e secundária. Seria uma instituição que fosse responsável por formação de profissionais para prestar assistência na área. Deveria ser ligado à escola de medicina, à escola de enfermagem, à escola de farmácia, a todos os setores que interessam ao hospital e à saúde pública. Com isso, o hospital seria responsável pela política de saúde primária, definindo políticas de prevenção, definindo políticas de atenção às coisas primárias, ao tratamento de verminose, definindo políticas de tratamento de dentista para criança. Tudo estaria integrado dentro dessa política de irradiação, de política de saúde. Isso foi muito bem recebido na época, todo mundo ficou entusiasmado, e o maior entusiasta na época foi o Dr. Jorge Bornhausen, governador do momento, que falou, gente, isso aqui é o que eu penso. Eu fui presidente de banco privado, eu precisava comprar, na época era máquina de escrever elétrica, que era um supra-sumo, não? Eu preciso comprar 100 máquinas para o banco, eu falo com minha secretária, estão precisando de 100 máquinas. Me traga 3 cotações. Ela trazia, manda os representantes. Em meia hora ele comprava as máquinas pelo melhor preço e por preço absolutamente interessante. Ao passo que nos bancos públicos faz-se uma licitação, 30 dias de edital, é publicado o edital, vêm as propostas são analisadas, são julgadas, uma vence, aí é publicado o vencedor. Imediatamente as outras entram com um recurso para bloquear isso, porque tem isso ou aquilo. Então, isso funciona de um modo
extremamente ineficiente. Com isso, uma máquina que custava X para o banco, custa 2x, 3x no banco privado, custa 2, 3x no banco público. Agora, o governador, então, encampou essa ideia. Eu lembro e você desse. lembra disso. Agora, Djalma, eu assino embaixo o que você está falando, mas todo esse processo de burocracia é uma demonstração clara, evidente, de que nós não estamos avançando em uma área que é fundamental para o cidadão, não só o mais pobre, como o mais rico. Porque o mais rico depende do mais pobre, o mais pobre depende do mais rico. A mão de obra das empresas, a mão de obra de uma doméstica é fundamental para a subsistência do mais rico. Que o rico não limpa a casa, ele contrata uma doméstica que não tem plano de saúde, que depende do SUS. Quando eu ouço você falar sobre isso, eu me pergunto, o que é que nós estamos fazendo para cobrarmos dos responsáveis por mudança na legislação para que esse processo tacanho, chama-se tacanho, a coisa totalmente obsoleta que é a burocracia continue a ceifar vidas no Brasil. Que quanto mais burocracia em áreas essenciais, como a área de assistência à saúde para quem precisa, mais morte, mais doença, mais sofrimento. Aí não adianta, que o cara já ganha mal. Tem muita gente vendendo o que tem para poder fazer um exame que demora. Tem muitas pessoas que vendem, às vezes, o que não tem ou o que tem para poder pagar uma cirurgia social, porque o SUS demora. A classe médica tem culpa? Não. O cidadão tem culpa? Parte tem. Porque ele não cobra como deveria daqueles que são os legisladores desse país e que atuam na área da saúde. Nós temos que mudar esse conceito de vivermos do passado. Quando foi feita a Fundação Hospitalar, foi constituída, ela veio com esse intuito, de desburocratizar. Mas aí, isso gerou até, por parte de alguns, uma inveja muito grande, e a Fundação acabou se extinguindo, né, Djalma? Isso mesmo. Você vê, a coisa é extremamente complexa, como você disse. Eu concordo contigo, agora, mas a gente não pode se calar. A gente tem que botar os cachorros na rua. Não tem dúvida. Né? Agora, o que tem que acontecer para que um fenômeno social se desenvolva? Tem que surgir um líder. Não, mas nós temos que fomentar, eu acredito, a população não a fazer quebradeira, não, a se manifestar no sentido de mostrar a nossa indignação. Porque, Djalma, depois nós vamos falar, nós temos um intervalo comercial, nós temos números aqui de leitos hospitalares em Joinville. Nós temos números de sala cirúrgica. Nós temos em Joinville, aproximadamente, hoje eu calculo, mais de 7.500 pessoas em fila de espera para cirurgia eletiva, Djalma. É cirurgia pra caramba. E com certeza, a cada dia que passa, entra mais 10, mais 15, sai 5, entra 10. Então a tendência da fila é aumentar. Aí os médicos dizem que não podem operar porque não tem leito para internar. Outros dizem que não podem operar porque não tem sala cirúrgica. Vejam vocês, esse é um assunto muito sério, Djalma. Seríssimo. Não tem UTI. Ou não tem UTI. Isso. E aí o que acontece? Então morre. Vamos morrer, deixa morrer. Não tem outra alternativa. O cara está lá com uma hérnia inguinal do cacete, não consegue andar, está com depressão ou uma outra doença pior ainda. Não, está com uma bolsa de colostomia, precisa retirar. Não, deixa lá. Não, tem fila, tem que esperar. Mas peraí, ó. Ele está pagando imposto, ele está vivendo a vida dele, tentando melhorar a vida dele. Enquanto isso, o sistema deixa ele de lado. Ele não, eles de lado. Nós temos um intervalo comercial. Meus amigos, eu estou falando isso aqui com dor no coração. Eu não queria estar falando isso aqui. Eu queria estar falando de outras coisas, mas é um assunto muito importante para acender a memória
dos líderes de Joinville, líderes empresariais, políticos, sobre a importância desse assunto. Nós estamos vivendo uma época de eleição agora. Pense bem. Intervalinho rápido, o programa Saúde e Companhia volta em instantes. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, falando hoje com o Dr. Djalma Starling Jardim, que foi o primeiro diretor superintendente do Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt, que completa 40 anos em abril de 2023. Dr. Djalma, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, apregou que uma cidade de 600 mil habitantes deva ter aí 2 mil leitos de hospitais. A OMS preconiza 3 a 5 leitos hospitalares para cada 1.000 habitantes. 3 a 5, então vamos ficar no 4. Se for 4, Joinville deveria ter 2.400 leitos. Hoje tem quanto? Não tem 1.100. Vamos contar, se contarmos com leitos de UPA e tudo, eu acho que... Mas aí, o UPA é leito ambulatorial, não conta muito isso. Eu acho que vamos dizer, então, 1.200 leitos nós temos. Que tenha 1.400 leitos, se esticar bem. Ainda está longe de uma situação ideal. No entanto, sinceramente, eu não sei qual é o número de leitos que Joinville realmente precisa, porque nós recebemos muitos pacientes de outras cidades. Então, isso torna o problema mais complexo. Pior ainda. Pior ainda. Agora, aí entra o que nós começamos a tocar no bloco anterior, que é a questão de um planejamento ideal. E esse planejamento ideal tem que considerar tudo isso. Então, uma política de saúde adequada tem que ser uma coisa multiforme, que abranja os inúmeros interesses ou interessados na área de saúde e as inúmeras ações de saúde que têm que ser tomadas no sentido de evitar que o paciente chegue no hospital, fazendo prevenção de doenças. Agora, essa política de saúde, você vê, tem que exige uma mudança muito grande na situação que a gente vive, em todos os aspectos. E essa mudança só vai ser feita se houver um interesse político, uma motivação política para que ela seja feita. Essa motivação política, quem tem que dar? Primariamente, eu acho que são as pessoas diretamente ligadas à área de saúde. Médicos e gestores da área de saúde. Isso que vai induzir a formação de um programa que enculture uma nova política de saúde adequada no atendimento de toda a população. Doutor Djalma, tudo depende de dinheiro, grana, verba. O Brasil, até o dia 30 de junho, arrecadou entre impostos federais, estaduais e federal, R$1 trilhão. 1 trilhão. A previsão, segundo o Ministério da Fazenda, comandada pelo ministro Guedes, é de que esse valor, ou esses valores, alcancem 2 trilhões e 900 bilhões até o final do ano. Que o final de ano o povo gasta mais, Natal, as festas, o governo arrecada mais. Falta de dinheiro não é. Não é falta de dinheiro. Joinville, por exemplo, arrecada em IPTU, arrecada em ISS, ICMS e outros impostos
uma verdadeira fábula, é muito dinheiro. Dizem, o prefeito falou, Djalma, que ele gasta com o Hospital São José, só de folha de pagamento. Eu gostaria de ouvir isso do prefeito aqui ao meu lado. O que ele arrecada em IPTU. Aí eu fui ver a arrecadação do IPTU, só em 2021 foram 204 milhões. 204 milhões. Ele gasta no São José, gasta 204 milhões. Peraí, 204 milhões gasta no São José. Aí vem uma outra história. A história de que Joinville tem um hospital que atende toda a região de graça. Aí está uma grande mentira. Não é de graça. O Sistema Único de Saúde remunera o município de Joinville por todo o atendimento que é feito por paciente de Araquari, de Barra Velha, de Campo Alegre, de São Bento. Existe uma pactuação. Mesmo que Joinville não atenda, ele recebe do SUS um montante. Aí eu fiquei me perguntando, se Joinville recebe do SUS um montante, se a prefeitura gasta 200 milhões em folha de pagamento com o hospital e outras coisas, quanto é que custa o Hospital São José por ano? Ninguém sabe. 300 milhões? 400 milhões? É uma incógnita, é um ponto de interrogação o Hospital São José. Sem dúvida, eu acho que nós não sabemos. Nós temos que cobrar, a sociedade tem que cobrar. É isso que eu digo. Eu acho que tem que surgir um movimento que congregue todas as instituições envolvidas na assistência à saúde. Não partidária. Um movimento não partidário, claro, sem dúvida, e que coloque na mesa recursos versus despesas. Exatamente. E busque, em primeiro lugar, uma adequação da administração do setor de saúde para que os recursos sejam gastos do melhor modo possível. E tem que se fazer isso, doutor Djalma, porque é inadmissível que nós tenhamos cirurgias pequenas, não realizadas, por falta de leito. Peraí, tem alguma coisa que não está batendo aí. Falta de leito. Toda cirurgia precisa de internação, Djalma? Toda cirurgia não, mas a maioria das cirurgias, toda cirurgia maior precisa de internação. Tem a cirurgia de pequeno, médio e grande porte. Médio e grande porte, a maioria precisa de internação, por exemplo, às vezes cirurgia... de 1 ou 2 dias só, às vezes de 1 mês, 2 meses, 3 meses. E por aí vai. Uma cirurgia de hérnia inguinal? Normalmente faz-se, no outro dia o paciente recebe alta. Opera hoje e amanhã libera. Isso mesmo. Então, eu acredito que isso poderia ser feito, né? Isso, logicamente, Arivan, a gente precisa saber se o número de salas de cirurgia de Joinville hoje comporta isso. Então, se você me falar assim, a Organização Mundial de Saúde preconiza 5 leitos por habitante para o atendimento ideal. Em situação normal, sem catástrofe, sem Covid, sem nada, 5 leitos por hospital, por cada 1.000 habitantes, 5 leitos hospitalares. Seriam 3.000 leitos. Seriam 3.000 leitos, eu acho que, teoricamente, teria um escoamento extremamente adequado para as cirurgias que estão represadas. Para cirurgia pequena, média, grande, para tudo. Doutor Djalma, outra coisa. A reforma em hospital. Há quanto tempo você está em Joinville? Há 50 anos. 50 anos. É meio século. Há quanto tempo você ouve e vê reforma no Hospital São José? Desde que eu cheguei, existem reformas, mas não vamos veja só. demonizar isso. O que eu posso dizer é o seguinte, o hospital é uma estrutura de alto desgaste. Concordo com você. Desgasta muito.
Então tem que ter a manutenção adequada. Contínua. Para você ter uma noção, você vivenciou o problema de manutenção hospitalar, procurando ser a mais adequada possível no hospital regional. Que foi abandonado. Onde a gente tinha equipe de ar-condicionado, a gente tinha... canalização de oxigênio. A gente tinha equipe dentro do hospital que prestava assistência para o hospital e muitas vezes prestava assistência para outros hospitais e outras instituições. Nós tínhamos um setor de manutenção de ar-condicionado que prestava assistência a bancos de Joinville. Aí você vê como... aí a coisa desintegrou. Acabou, mudou, o hospital chegou no que chegou. Há poucos anos atrás foram investidos milhões e milhões, mais de 100 milhões em 3 ou 4 anos para fazer a reforma do hospital materno ou do regional. Agora, doutor Djalma, vamos falar de um projeto para um hospital. Joinville já merecia mais um hospital, Djalma? A sua opinião? Ou vamos fazer reforma novamente no São José, no regional, para ver se colocamos mais 10 leitos ali e mais 10 lá e deixa como está? Seria essa a solução? Não, mas a solução de construir o hospital também é uma solução que tem que ser muito pensada. Um hospital, o que é, Ivan? É uma grande área de internação, muitos leitos, UTI, centro cirúrgico, mas tem uma estrutura caríssima por trás dele, por exemplo, na área de diagnóstico. Hoje, para você montar um centro de diagnóstico por imagem adequado, moderno, num hospital que pretenda dar assistência complexa, de alta complexidade, você precisaria 15 milhões de dólares só para a área de diagnóstico. 60 milhões. 75 milhões de reais. Diagnóstico. Só para isso. Então, mas esse não é o problema. Podemos botar 75 milhões. Certo. Isso exige uma manutenção muito cara, entende? Bom, isso para prestar assistência para 100 leitos é colocar um elefante para cuidar de uma formiga, entende? Não é adequado. Então, quando estávamos pensando no hospital regional, a gente pensou num hospital modulável, inclusive, para que pudesse crescer. E o que é o crescimento de um hospital? Hoje, não havia necessidade, por exemplo, absoluta. É um hospital extremamente importante para a cidade, está prestando uma assistência fundamental e de qualidade, o hospital infantil. Mas não precisaria, teoricamente, ter um hospital infantil. Na área do hospital regional, poderia ter sido construído a mesma área que o hospital infantil, uma ala, mas só com internação. Não precisaria de cozinha. A cozinha do hospital regional poderia atender um hospital infantil na época. Tranquilo. Você lembra da estrutura da cozinha? A lavanderia poderia atender o hospital infantil. Faltou planejamento. E o hospital infantil e o regional até hoje, não tem um centro de diagnóstico adequado e moderno. Qual é a solução, então, que nós vamos... Planejamento. Pois é, mas agora, como nós já estamos num momento crítico, com falta de aproximadamente 2.000 leitos, nós falamos em 3.000, que apregou a OMS, nós estamos com 1.400, não dá 1.400, nós temos uma carência de quase 2.000 leitos de hospital, inclusive de leitos cirúrgicos, de sala cirúrgica, UTI e internação. Não é só a falta de não é só a falta de leito hospitalar, é de uma estrutura hospitalar. UTI, centro cirúrgico e internação. Então nós precisamos
de hospital, porque o São José ali não comporta mais reforma. A reforma daquele hospital, se for fazer, vai custar muito mais caro do que você fazer um pequeno hospital. Não poderíamos fazer, então, vamos dividir a cidade em 4 e vamos fazer 4 hospitais de porte médio e vamos fazer um centro de diagnóstico onde, se houvesse necessidade de exames, levaria-se para aquele centro de diagnóstico o paciente e, se caso precisamos de cirurgia, um hospital na Zona Leste pequeno, um hospital na Zona Norte pequeno, na Zona Sul e na Zona Oeste. Não é tão simples, Arivan. Não, mas você veja uma coisa. Nós temos as você faz um hospital assim... Em cidades grandes tem, Djalma. Em São Paulo, por exemplo, nós temos pequenos hospitais em bairros. Certo. Mas se faça, então, um hospital aqui, onde, num grande bairro, no Aventureiro. Zona Sul. Nós temos no Aventureiro um PA, que é um hospital. Faz um hospitalzinho lá de 100 leitos. Você vai colocar nesse hospitalzinho uma estrutura de angiógrafo adequada para se fazer... Não, aí se faria esse centro de diagnóstico. É diferente. O centro de diagnóstico ficaria... por exemplo, hoje, nós temos a unidade de AVC do São José, que está estragada. Não tá o aparelho de vai para a Unimed. Aí o paciente chega lá, ele teve um AVC em casa. Ele mora lá no Itinga. Teve um AVC lá, o SAMU foi chamado lá. De lá até o São José já é um trajeto grande. Chega no São José, chama o especialista, vai avaliar, suspeita de AVC isquêmico. O aparelho está quebrado. O que tem que fazer? Chama a ambulância de novo, bota ele na ambulância, dali, se o trânsito estiver legal, 10 minutos ele está na Unimed. Se o trânsito estiver complicado, mais de 10 minutos. Aí ele chega lá na Unimed. Se tiver lá na Unimed um outro paciente já no aparelho fazendo o exame, ele vai ter que esperar. Sem dúvida, isso é a complexidade da medicina. Aí, então, você não pode fazer tudo para prever todas as nuances. As nuances, todas as coisas fora da programação que aconteçam. Agora, Djalma, é assim, o que eu estou falando, que não estou sendo pessimista, nem estou sendo fora da realidade, que a cada dia que passa, o problema, ele vai graduando, né? Ele não vai diminuir, ele vai aumentar. Estamos vivendo mais, estamos tendo mais doenças, infelizmente. Mais diagnósticos, pelas condições mais modernas de diagnóstico. Isto. E os problemas estão à espera de solução. Nós precisamos buscar meios e métodos para se colocar na mesa uma sugestão ou umas sugestões para escolher dessas qual é a melhor, a mais adequada, a mais viável, para que em breve nós possamos colocar em prática a busca de recursos para serem aplicados nessa área. Porque a cada dia que passa, e eu fico pé da vida, doutor Djalma e amigos, quando um ministro vem para Joinville, eu fico... você não sabe como eu fico envenenado com isso, Djalma. Aí o ministro vem, o ministro é recebido com tapete vermelho, só leva o ministro onde está bonito, jardim de flores, que aqui tudo é beleza. Aí o ministro sai daqui com a melhor das impressões. Poxa, aquela cidade, meu Deus, aquilo é a melhor cidade do mundo, não precisa de recursos. Aí o ministro vai embora e o aparelho está quebrado lá, esperando a solução de eu comprar um novo. Grande erro da direção lá do setor de AVC do Hospital São José foi esse. Vinha pegar o ministro pelo braço e dizer assim: ministro, o senhor nos acompanhe, esse aqui é o nosso setor, esse aqui é o nosso aparelho, essencial para salvar vidas. Ele está quebrado, ministro. Nós temos uma equipe de profissionais aqui, top de linha. Só que sem a bola nós não podemos jogar. Perfeito. Aí elogiaram o ministro, mostraram tudo que estava bonito. O ministro foi embora, o ministro Marcelo Queiroga, né? Satisfeito da vida porque viu o melhor serviço de AVC do Brasil, mas que o aparelho está quebrado. E é um aparelho antigo, já pouco adequado. Bola preta para esse pessoal, doutor Djalma. Foi uma bola fora
muito séria. E o prefeito, nós já vamos no intervalo comercial, e o prefeito também errou, que disse que Joinville é referência, que Joinville é uma beleza. Tem que dizer, prefeito, tem que dizer para o ministro seguinte, nós precisamos de dinheiro. Dizer que Joinville é o maior arrecadador de impostos, o maior colégio eleitoral, a maior população. Isso que nós temos que falar, que nós precisamos de investimentos, porque nós geramos a riqueza. É isso que o prefeito tem que falar. Nós vamos no intervalo comercial, Dr. Djalma, eu tirei a sua palavra, mas depois o senhor volta com a palavra, o senhor tem muito o que falar aí. Intervalinho rápido, o programa Saúde e Companhia já volta. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Saúde e Companhia. Você está acompanhando um programa diferente hoje, mas eu há muito tempo queria falar sobre isso. Eu nasci nessa cidade, tenho uma paixão muito grande por Joinville. Vocês não imaginam como eu gosto dessa cidade. Eu tenho uma paixão muito grande sobre a cidade de Joinville. O amor por essa cidade é muito grande. E eu não posso deixar de falar sobre isso. Não sou político, não. Não sou candidato a nada. Mas nós temos que falar aquilo que tem que ser dito. Nós precisamos unir forças. Outros municípios fazem isso. E nós temos que fazer. Nós temos que ir para a rede social e cobrarmos. Cobrarmos. Não dá para nós aceitarmos mais isso. Não dá. Doutor Djalma. Arivan. Diga. Em primeiro lugar, eu não conheço o município com uma estrutura próxima do mais adequada possível na área de saúde. Não conheço ainda nenhum município, embora a gente já tenha conversado com muita gente durante muitos anos, que tenha tentado colocar dentro de uma política de vocacionar cada setor hospitalar para uma coisa, otimizando os recursos de cada um. E então não conheço, pode ser que exista, mas eu confesso que eu não conheço nada próximo do adequado no Brasil nessa área de assistência à saúde. Mas eu queria falar um pouco sobre a minha experiência com visitas de políticos a Joinville. Você tocou no assunto de modo bem apropriado, com a revolta que todos nós sentimos. Eu, desde 1973, em Joinville, já fui plantonista para presidente da República algumas vezes. Vinha um presidente, tinha ficado de plantão na neurocirurgia para alguma eventualidade e tal. E eu me revoltava, tanto quanto você, quando via pegarem a Rua 15 de Novembro ali e enfeitar a Rua 15 toda de flores para o presidente que vinha de Curitiba, entrar por ali e ver uma rua maravilhosa. Ou então a Santos Dumont lavavam, tampavam o buraco, cuidavam ali, ficava uma rua maravilhosa. 2, 3 meses depois, aquele desastre que sempre era. Então eu sempre me revoltei contra isso e falei com alguns prefeitos sobre isso e alguns governadores também. Se vai um presidente, uma autoridade a Joinville, tem que entrar lá pelo como chama? Morro do Meio. Entrar pelo Morro do Meio e vir vendo tudo que está por ali. Depois dar uma volta no Jardim Paraíso, lá por trás de Piraberaba, e ver o que acontece realmente na cidade. Isso nunca foi feito e a hipocrisia, e não vai ser. A hipocrisia mundial é essa. Vem um político, maquia-se tudo para mostrar que você é bonitinho para ele. A segunda coisa, o segundo ponto que eu queria tocar é da responsabilidade de todo mundo, da população também,
na condução dos problemas de saúde. Reclama-se muito, eu fui ao hospital, não fui atendido, demorou, minha cirurgia demora, isso, aquilo. Mas, na hora de ir para um candidato e falar, olha, nossa prioridade é essa, não tem quem faça. Eu só vivenciei de modo muito próximo uma campanha do Luiz Henrique a governo do Estado, eu não lembro aqui, ou o prefeito ou o governo do Estado. E eu falei, bom, Luiz Henrique, vamos colocar a saúde como prioridade aí no seu plano. Ele falou, Djalma, então, aqui estão as minhas pesquisas. Saúde, em primeiro lugar, o que o povo queria em Joinville? Asfalto. Na época era o asfalto, entende? E depois vinha isso. E saúde era a 7ª reivindicação do povo. Vamos amenizar um pouco para os políticos também. Se você fosse candidato a alguma coisa e os eleitores chegassem para você e falassem, eu quero primeiro um asfalto na minha rua, segundo, eu quero isso, aquilo, tal. A 7ª coisa, eu quero uma atenção na área de saúde. Eu não ia concordar. Não concordaria. E você não seria eleito. Tudo bem, aí o povo ia sofrer as consequências, como está sofrendo. Como está sofrendo. Então, vamos lá, disso. nós temos que ter a consciência de que a gente pode ser um agente de mudança. Facilitador. Facilitar as coisas para nós mesmos. Para mudar, o que nós temos que fazer? Eu acho que deveria reunir um grupo da sociedade, da comunidade de Joinville, que falasse e mostrar para esse grupo que saúde está em primeiro lugar, mesmo que o povo queira que se monte um campo de futebol, a saúde é mais importante. Doutor Djalma, existe uma coisa chamada rede social. E hoje, infelizmente, eu tenho falado isso aqui e repito, muita gente acredita em mentiras que são ditas por políticos em rede social. Eles acreditam mais nas mentiras do que nas verdades. Um exemplo, aqui em Joinville. Todo mundo fala que o Hospital São José, que não é mais municipal, é um hospital que está afundando a administração pública. E todo mundo acredita. A grande maioria da população, você fala, não, São José está quebrado porque atende todo mundo da região e não recebe. Não é assim. Não é assim. Não. Eu digo isso porque eu sei. E gostaria que alguém viesse aqui onde está o doutor Djalma, e me desmentisse. Joinville atende, já falei isso quando eu trabalhava numa emissora de rádio. Existem colegas de imprensa que falam, mas não sabem. Eu falo com conhecimento de causa. Digo isso. E desafio alguém a dizer que eu estou errado. Dinheiro tem, vem. Mas esse dinheiro não está sendo bem, sabe? Não está sendo bem remanejado. O problema não é a falta de dinheiro. O dinheiro tem. Tem o Fundo Municipal de Saúde, que tem dinheiro lá que não se mexeu ainda, Djalma. Do Fundo Municipal de Saúde, está lá. Não se usa. Aí demora para exame, demora para consulta e tantas outras coisas. Mas isso é uma conversa para um outro programa. Eu até gostaria que o prefeito viesse conversar comigo. Não vou convidá-lo. Se ele quiser vir aqui, ele pode me avisar. O programa estará aberto. Mas vamos falar um pouco sobre saúde. Que eu não engoli e não engulo essa história de dizer que toda a arrecadação do IPTU de Joinville é gasto no São José. Não concordo com isso. Eu queria ver os números reais. Isso é uma coisa fora da realidade. 200 milhões é muito dinheiro, doutor Djalma. 200 milhões é muito dinheiro. Para mim é. Para a cidade é. Porra, não tem sentido. Doutor Djalma, nós temos mais 6 minutinhos para o programa. Vamos voltar sobre o projeto para Joinville em relação a um hospital.
Então, você acha que não é viável a construção de um hospital em Joinville? Mais um. Olha, se me desse a caneta hoje e falasse, ó, precisamos resolver um problema de leito hospitalar, o que eu faria? A primeira coisa, eu pensaria numa maior viabilização do Hospital Bethesda. Nós temos no Hospital Bethesda uma área enorme que nós, há 20, sei lá quantos anos atrás, a gente até pensou na possibilidade de criar lá um grande centro de atendimento ao idoso em toda a sua complexidade. Nesse centro teriam inclusive casas construídas para pessoas de maior poder aquisitivo, morar lá num ambiente maravilhoso que tem ali atrás do hospital, até o rio. Poderia ter campo de golfe, poderia ter o que quisesse, esporte, o que quiser. Ali tem uma área que pode construir o que quiser. Mas isso seria para pessoas de alta renda? Não. O que eu penso sobre a área de saúde, Erivan, é que o hospital do SUS, exclusivamente SUS, ele é um hospital que dá prejuízo. Isso eu nunca vi ninguém que me provasse o contrário. Tanto que agora você vê, tem grandes estruturas que prestam assistência ao SUS em área que era anteriormente até interessante, estão se desvinculando, estão fechando. Mas diálise, a hemodiálise. A hemodiálise teve uma melhora agora. Eles tiveram um reajuste. Mas tinha estrutura de 14 mil leitos fechando porque não conseguia. Exatamente. Tinha prejuízo brutal. Agora... Nós fechamos, Arivan, a gente tinha no Hospital São José um tomógrafo para fazer exames do SUS. Para você ter uma noção, a gente pagava lá, para fazer exame para o hospital, a gente tinha que pagar R$18 mil por mês há 15 anos atrás. Que era prejuízo, o valor que o SUS paga é pequeno. Pois é. Há quanto tempo não existe uma reforma da tabela SUS? Aí é que está o grande X da questão do programa de hoje. Se existe, nós falamos no começo do programa, mudança na legislação, você lembra? Para desburocratizar. Fiscalizar é preciso, porque Margaret Thatcher já dizia, o dinheiro oriundo do suor do trabalhador, do empresário, oriundo do povo, não é dinheiro público, é dinheiro do povo. Dinheiro público é diferente, que é dinheiro oriundo do esforço de uma massa trabalhadora que é obrigado a pagar imposto de renda e impostos mais diversos sobre tudo o que ele consome. Óculos, caneta, papel, energia elétrica e por aí vai. Então, esse dinheiro tem que ser bem administrado. Os anos passam, a carga tributária aumenta. O governo cada vez arrecada mais e cada vez mais paga menos. Então, o povo tem que está errado. O governo está errado. Claro. Nós, então, temos que cobrar do governo que se mude essa prática. Perfeito. Eu concordo com o povo de ir para a rua, 7 de setembro, bandeirinha na mão, democracia. Aí acaba a manifestação. Ele cai na realidade de ir para casa com um pai que não tem leito de hospital para operar ele, da mãe que está esperando uma cirurgia há 8 anos, de um filho que está esperando uma consulta. Isso não tem importância? Nós temos que botar a bandeira do Brasil com a bandeirinha também, valorização do SUS. Né? SUS, bandeira do Brasil. O brasileiro tem que aprender o que é democracia. Democracia não é ter direito a voto só, doutor Djalma. Democracia é ter direito à saúde digna, quando precisa. Democracia é o médico ter um leito lá disponível para internar um paciente, para ele fazer a cirurgia. Democracia
É o governo olhar para os mais necessitados, não só em época de eleição. Democracia é saúde pública decente, digna, com uma remuneração adequada a quem presta assistência. Isso é democracia. Democracia não é só voto na urna, Djalma. Perfeito, mas é o voto na urna que faz a diferença. Cria essa diferença e que cria o poder reivindicatório. Quando o nosso voto na urna for numa pessoa que vai chegar no poder público e falar tem que acontecer isso, o projeto de lei necessário para o povo agora é esse, as coisas acontecem. Se não for assim, não acontece. Voltando ao que você perguntou no início, a estruturação da rede atual de Joinville, ampliação, talvez seja uma coisa mais viável economicamente. Ou seja, ampliação do que já existe, São José e do regional. O regional, Betesda. E São José. Seria o ideal. É uma coisa a ser discutida, vocacionar esses hospitais e criar uma estrutura que aproveite o que já existe, sem investimento fantástico, que depois venha a ter necessidade de manutenção altíssima adequada e comer a nossa verba de 200 milhões. Muito bem, doutor Djalma, obrigado pela sua presença. Esse programa poderia ser ampliado em mais uma hora, teríamos muito o que falar aqui, mas você vai voltar aqui numa outra oportunidade. Eu gosto de conversar com você, que você é prático, técnico, objetivo. Obrigado, Djalma. Estamos aí. Grande abraço. Lembrando, não sou candidato, não dito regras de vida, mas você pode fazer a diferença. Não se cale, se manifeste, porque se nós nos calarmos, vai continuar tudo como dantes no quartel de Abrantes. E não é legal. Grande abraço, semana que vem eu volto. Até lá. Tchau.